Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do administradores.com. Apresentando Leandro Vieira. E aí galera, tá no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Este é o nosso episódio número 106. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o assunto da hora, é o WhatsApp. A gente trouxe aqui um verdadeiro expert no assunto, que é o Ricardo Barbosa, que é o CEO da WhatsDay, que é uma startup que se tornou aí a maior empresa de comunicação focada em WhatsApp. E a gente vai falar como é que você pode utilizar o WhatsApp para fazer bombar o seu negócio. Daqui a pouquinho o Ricardo chega por aqui. E chegamos ao mês de novembro, é o mês que todo mundo fala que o ano já acabou. Meu Deus, este ano passou depressa demais. Só que ainda dá tempo, você tem 2 meses para cumprir as suas metas do ano, tocar os seus projetos, não jogar a toalha, sem ficar já entrar em clima de férias, porque a bola tá rolando ainda, galera. E ainda dá tempo para você aprender muito. E eu quero fazer um convite a você, ouvinte do Café com ADM, a entrar lá no Administradores Premium para você conhecer os novos planos do Administradores Premium. Tem muita novidade lá para você. Agora tem mais opções para você se tornar nosso assinante e tirar proveito de todo o conteúdo exclusivo que a gente tem na nossa plataforma, que a cada semana está cada vez mais rica, com muito mais conteúdo em todas as áreas fundamentais que você precisa dominar para ter sucesso no mundo dos negócios. Entre em administradores.com.br/premium para você ter noção do que eu estou falando aqui agora, e tenho certeza que você vai se tornar membro dessa imensa comunidade de administradores, empreendedores, pessoas ligadas ao mundo dos negócios, e você vai aprender muito com a gente e também com essa turma aí que faz parte do Administradores Premium. Vamos lá! E agora vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Você vai ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto ADM. Eu sou o Paulo Melo. E eu, Elisa Ventura. E a gente começa falando de certificação profissional. O CFA está fazendo um levantamento de competências necessárias e exigências do mercado de trabalho, ouvindo especialistas para que os profissionais possam exercer com excelência a profissão. A partir do primeiro semestre do ano que vem, você já pode prestar a sua prova e obter aí a sua certificação, um diferencial na carreira. Falando em formação, Elisa, a Universidade Corporativa do Administrador trabalha pela excelência e ensino e acaba de lançar mais 2 cursos dentro do programa CFA de Educação. Um sobre o IGM-CFA, Índice de Governança Municipal, e o outro sobre Prática de Perícia Judicial e Extrajudicial. Os detalhes nesse link aqui. Feriado, e nós temos uma boa dica de leitura para você. Sim, é na Revista Brasileira de Administração, a RBA. Uma entrevista completa e exclusiva com a presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, a Luísa Helena Trajano. Uma boa leitura, não? É isso aí. A gente se encontra semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Que legal essa parceria entre o Conselho Federal de Administração e o Administradores.com. É uma parceria única em toda a história do Conselho Federal de Administração. Verdadeiro orgulho pra gente aqui do Administradores. E aí, vamos conversar sobre o WhatsApp, como é que a gente pode utilizar essa ferramenta para turbinar os nossos negócios, os nossos resultados. Então o Ricardo Barbosa está chegando por aqui e vai nos ensinar a partir de agora. Vamos lá!
O meu conterrâneo, o gaúcho Ricardo Barbosa, é CEO da startup WhatsDay, que foi fundada em 2014 e se tornou a maior empresa do Brasil focada em comunicação via WhatsApp. Olha só que legal! E a gente vai conversar justamente sobre o poder dessa ferramenta para se fazer marketing, para se fazer negócios, e nada melhor do que falar com um expert no assunto. Ricardo Barbosa, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. Muito obrigado, Leandro, muito obrigado pela oportunidade de falar com administradores.com. A gente está aqui para juntos bater um papo, sobre o WhatsApp, sobre o que aconteceu aí nesses últimos dias na eleição e para ver como que isso pode influenciar os negócios das empresas Brasil afora. Pois é, assim, você começou tocando num ponto, Ricardo, que eu acho fundamental, acho que é o principal gancho para a nossa conversa de hoje, é o poder realmente que o WhatsApp tem como meio para influenciar pessoas, formar opiniões, enfim, para se ter discussões e a partir daí orientar as pessoas numa tomada de decisão. Seja ela uma tomada de decisão, por exemplo, uma escolha política, como a gente teve recentemente, seja uma decisão de compra, enfim. O WhatsApp é realmente um canhão que todas as pessoas e empresas têm à disposição hoje em dia para se comunicar com outras pessoas. Como é que você faz a análise aí desse episódio? Você acabou de falar com relação aí à eleição. Qual que foi o papel realmente do WhatsApp nesse último pleito aí que a gente teve aí, Ricardo? Eu vou resumir um termo que eu sou um pouco mais antigo, aí eu ouvia bastante lá na minha juventude, que como eu sou formado em marketing, venho dessa origem, eu lembro muito das pessoas naquela época falarem que a melhor propaganda é o boca a boca. Só que o que era o boca a boca na nossa época? Na nossa época, que eu digo, desculpa, na minha época, vamos lá. Ô, Ricardo, peraí, você falou a sua época, vamos nos colocar aí no mesmo balaio. Você tem 41 anos, é isso, cara? Isso. Eu tô te alcançando daqui a pouco, em dezembro eu te alcanço. Então tá jóia, então a gente tá falando coisas semelhantes. A gente fala a mesma língua, cara. Bacana. Então, Leandro, naquela época lá, na nossa juventude, o boca a boca era aquele papo de vizinho. O cara saía da casa dele, não tinha muitas opções de comunicação, ou era o telefone que era escasso para muita gente, porque eram ações que eram compradas na época. Então, o boca a boca era aquele que o vizinho saía lá e ia contar a novidade lá pro seu vizinho, pro seu parente, enfim, O boca a boca hoje é no WhatsApp. O boca a boca hoje, seja ele fake news, ou seja ele uma promoção, seja ele uma novidade, o WhatsApp hoje, ele te impulsiona a ser o primeiro a compartilhar aquela informação, seja ela verdade ou não. Então, o movimento que aconteceu na política é o mesmo que acontece nos negócios. A pessoa recebe aquela informação e quando ela entende que aquilo é útil, que aquilo é bacana, que aquilo é novo, já manda no grupo da família, grupo do trabalho, grupo do futebol, e aquilo ali viraliza de uma forma como um rastilho de pólvora Brasil afora. Eu começo o nosso papo mais ou menos assim. Perfeito, Ricardo. Mas assim, com relação, agora você falou essa questão de fake news, isso aí também se prolifera muito pelo WhatsApp. Mas assim, o fake news, eu enxergo o fake news principalmente como um usuário mais crítico, quando eu recebo alguma coisa, eu já vejo que a coisa tem cara de fake news, eu nem abro. Você acha que as pessoas estão atingindo já esse nível de amadurecimento, no sentido assim de ver a coisa que é uma informação falsa ou que não tem validade logo de cara, ou as pessoas realmente ainda caem assim, nos contos da carochinha que a gente recebe, essas correntes e tudo mais, e passam adiante informações que não são verdadeiras? Como é que você enxerga isso, cara? Nós temos pessoas do nosso meio, nós estamos respirando essa tecnologia, respirando esses novos meios de comunicação, a gente está antenado a tudo que está acontecendo, mas ao meu entendimento, até por tudo que trafega na nossa empresa de informação, ainda somos minoria. As pessoas ainda preferem ser aquela pessoa que passa aquela novidade, verdade ou não, Há sim esse movimento, acredito que para as eleições de daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, isso já vai ter mudado bastante, até porque a mídia nacional, a mídia televisiva, elas estão batendo muito forte
nessa questão do fake news, de antes de compartilhar, busque se é verídico ou não, veja se a fonte é confiável. Então, baseado nisso, sim, haverá um movimento de consciência, né, antes de compartilhar essa mensagem. Mas hoje ainda, eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas prefere ser o primeiro a constatar, a ter a certeza de que aquela informação ela é realmente verdadeira. Agora sim, é bom a gente frisar que o WhatsApp é uma ferramenta que é de propriedade do Facebook. O Facebook tem investido muitos recursos na questão da identificação das fake news e hoje em dia, por exemplo, já é uma coisa utilizada no Facebook. Quando alguém compartilha um link de uma fake news, o Facebook já mostra embaixo um disclaimerzinho ali dizendo assim, ó, essa notícia é falsa, ou tem indícios que essa notícia é falsa, bababá, leia mais aqui, e ainda passa ali a informação da notícia verdadeira, né, com relação àquilo ali. É bem provável que esse tipo de recurso chegue no WhatsApp, tá certo que no WhatsApp a gente compartilha muito mais arquivos do que links, né, no link é mais fácil você conseguir identificar que aquele link tem uma notícia falsa e poder colocar automaticamente, né, um aviso nesse sentido, mas assim, com arquivos de imagem, vídeos, isso é uma coisa extremamente difícil, né? Você acha que a gente vai chegar nesse nível, né, em que a gente tenha realmente um filtro já automático do próprio WhatsApp para identificar esse tipo de mensagem, como fake ou não? A primeira barreira que o WhatsApp criou para evitar a proliferação de fake news dentro da plataforma foi limitar o número de compartilhamentos, que hoje é de 20, né? Então esse foi o primeiro passo. Acredito eu que haverá sim todo o movimento, todos os esforços possíveis do WhatsApp em inibir, em coibir, em informar as pessoas de que aquela notícia, de alguma forma, aquela notícia é verdadeira ou não, assim como ela faz com o Facebook. Mas isso talvez seja um pouco mais complexo pela própria linguagem de programação, que é o WhatsApp hoje super fechado, super segura, né? Diferente um pouco do Facebook. Ô Ricardo, então tá, a gente começou esse bate-papo indo pelo aspecto negativo do uso da ferramenta, que é a questão dessa proliferação de notícias falsas. Agora sim, o WhatsApp ele é uma ferramenta estrondosa, né? Uma ferramenta poderosíssima, justamente para a gente fazer um uso positivo dela, seja para conversa, seja para discussões e também para o uso, né, dentro dos nossos negócios aí, para promover, para gerar mais vendas e para gerar mais negócios. Como é que as marcas, agora vamos lá para o lado empresarial, como é que as empresas devem aproveitar o WhatsApp como uma ferramenta de marketing, de comunicação com seus clientes e potenciais clientes? Essa pergunta, Leandro, é uma pergunta assim, que é interessantíssima a gente fazer a seguinte análise. As pessoas, os potenciais compradores hoje no Brasil, que são os trabalhadores, somos nós que passamos 10, 12, 15 horas no escritório, em reuniões, seja na produção, num porto, enfim, seja qual seja a sua atividade diária durante o dia, tu fica sem acesso às mídias tradicionais, praticamente. Tu não tem, durante o nosso dia de trabalho, a gente fica sem acesso à TV, sem acesso à rádio, talvez a gente consiga dar uma espiadinha no jornal impresso. Tem muitas empresas que fecham a sua internet para tentar aumentar a produtividade dos seus colaboradores, não dando acesso à informação online. Porém, o que a gente tem na mão é o nosso celular. O celular, para ter uma ideia, hoje no Brasil já tem mais smartphones do que habitantes no Brasil. Hoje já são mais de 220 milhões de smartphones do Brasil ativos. Nossa, eu não sabia desse número aí, que a gente tinha mais smartphone do que habitante, cara, impressionante. Exatamente. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos uma pesquisa lá da Promark que diz o seguinte, que 96% dos smartphones ativos no Brasil tem o WhatsApp instalado neles. Então a gente está falando hoje de aproximadamente 200 milhões de contas de WhatsApp
ativas no Brasil. Cara, que pauleira, cara. Assim, tu tá falando um dado que eu tô relembrando, por exemplo, aí, como você é da minha época, é um dinossauro como eu aí. Sim. Mas assim, do que agora, sei lá, meados da primeira década desse século, quem reinava como um mensageiro instantâneo era o MSN. E tinha uma conta também da Microsoft de todos os usuários de internet do Brasil, era uma coisa muito próxima desse número, assim, quase que a totalidade tinha uma conta de MSN. E os caras perderam totalmente o bonde, né? Eles poderiam ser o WhatsApp hoje, né, cara? Verdade. É só um parênteses aqui na nossa conversa, mas assim, lembrando desse dado, como que é importante essa questão, né? Uma ferramenta que consegue atingir quase que a totalidade, né, dos usuários ali agora de internet, telefonia, enfim. Perfeito. Interessante que o MSN, ele foi extinto antes desse estouro do smartphone. Ele foi pré-era smartphone, porque se o smartphone tivesse sido realmente criado, desenvolvido e vendido em larga escala como é agora, ainda na época do MSN, sem dúvida a Microsoft teria aproveitado a onda e convertido essa plataforma para o mobile, né? Eu imagino que tenha sido faltado um pouco para eles pegar essa nova tecnologia. Voltando ali naquela questão dos 96% dos aproximadamente 200 milhões de WhatsApp ativos, a gente tem as outras plataformas, que são Instagram com 50 milhões, Facebook com 127 milhões. Bom, a gente já percebeu que nós, trabalhadores, praticamente não temos tempo durante o dia, às 8, 10, 12, 15 horas durante o dia que a gente trabalha, de acessar as mídias tradicionais. Porém, o nosso smartphone está sempre com a gente. Se a gente comparar as redes sociais com o WhatsApp, faço uma pergunta para ti. Quantas vezes por dia tu calcula acessar teu Instagram ou teu Facebook? Cara, eu não tenho esse cálculo, mas é uma coisa realmente assim frequente, né? Principalmente porque a gente, no administradores.com, aqui a gente tem que estar ligado sempre nessas mídias. Mas é realmente uma coisa frequente, mas assim, o meu uso não é o vício tradicional de estar sempre ali ligado, conectado para ver o que as pessoas estão falando, esse tipo de coisa, né? É mais realmente um uso mais profissional dessas duas ferramentas aí. Se a gente for pensar nas pessoas, usuários, eu vou falar para mim, eu o Instagram não uso. Eu uso Facebook, acesso o Facebook e vão passar durante o dia 5, 6 vezes como usuário pessoal. Tem pesquisas que comprovam que as pessoas visualizam pelo menos 15 vezes por hora o WhatsApp. 15 vezes por hora, olha só. Então, tu imagina o seguinte, voltando na tua pergunta, como é que isso poderia refletir para os negócios, para as empresas? Se uma empresa está conectada aos seus clientes no WhatsApp, essa empresa alcança essas pessoas a qualquer hora do dia ou da noite, onde quer que elas estejam. Então, tu percebe o gigantismo do WhatsApp, inclusive nos próprios planos das operadoras de celular. É verdade. Tá todo mundo batendo, né, querendo pegar carona nessa popularidade para vender os seus serviços, né? O que interessa hoje para as pessoas é ter o WhatsApp ativo 24 horas. Eles não querem consumir do plano seus dados para poder acessar o WhatsApp e as operadoras entenderam isso. Ou seja, se uma empresa está conectada a 5, 10, 100 mil clientes no seu WhatsApp, essa empresa tem um veículo de comunicação ultra poderoso, onde ela fala com seus clientes ou leads altamente qualificados a qualquer momento. Ela pode ativar de uma forma inteligente essas pessoas a qualquer momento, mas aí tu pode vir com outra pergunta, pode surgir aquela pergunta assim, mas será que não vai bombardear, não vai cansar essas pessoas, esses clientes com comunicação de empresas? Aí eu te respondo o seguinte, nós temos ferramentas hoje no WhatsApp onde quem escolhe que empresa seguir é a pessoa e não a empresa. A empresa abre um canal para que os seus admiradores, os seus seguidores, as pessoas que têm interesse nos seus produtos e serviços, se conectem a ela para receber informações, atualizações, oportunidades,
ofertas exclusivas no seu tempo. Agora, como que não vai bombardear essa pessoa? Porque, imagina só, qual é o pensamento? Bom, eu me cadastrei agora, será que ele vai me mandar tudo que é coisa ao mesmo tempo no WhatsApp? Aí entra o marketing one-to-one, que é o marketing moderno, o marketing 1 para 1, o marketing feito para ti, Leandro, o marketing feito para mim. Por quê? No momento que eu me conecto a essa empresa, a essa indústria, eu vou dizer para ela o que eu quero receber, o que eu tenho interesse, qual é o meu perfil. E dentro disso, ela entendendo e tendo essas informações, a sua Big Data dentro do WhatsApp, ela tem a capacidade de se comunicar com inteligência. Então, nesse modo, o que acontece? Elas podem fazer uma comunicação personalizada para o Ricardo, para o Leandro, informando apenas aquilo que eles têm interesse e não bombardeando. Como é que a gente consegue realmente destacar a nossa mensagem dentro do WhatsApp? Sim, e aí eu vou pegar isso, você estava perguntando com relação ao meu uso aí das redes sociais e tal. Com relação ao WhatsApp, Ricardo, eu tenho lá, participo de vários grupos, tem grupo de amigo, grupo de família, grupo disso, grupo daquilo, grupos de interesse em determinados assuntos. E o que acontece é que, para justamente gerenciar o meu tempo, eu silencio a maioria disso aí, quase a totalidade, e simplesmente acabo sem poder ver um por um o que está rolando e tal, porque senão a gente não faz outra coisa da vida, a não ser ver o que está passando, assim, se passando aí nas comunicações ali do WhatsApp. Então, assim, como é que uma empresa pode destacar a sua postagem dentro do WhatsApp diante dessa concorrência aí com as outras, né, as outras coisas que a gente recebe por lá? Nessa ideia de colocar a empresa diferente de todos esses grupos, de todo esse mundo de conversas que todos nós temos dentro do WhatsApp, o que é não ser cansativo? Estudar a frequência correta, trabalhar com conteúdos úteis. O que são conteúdos úteis? São conteúdos que não simplesmente são produtos, preços, ofertas. Eu acho que se a empresa quer um relacionamento comigo e ela tem inteligência para isso, ela deve sim informações que me auxiliem, me abasteçam e sirvam para o meu dia a dia. Porque se eu estou seguindo uma determinada marca, eu tenho interesse sim naqueles produtos. E quando chegar a mensagem dela, vai estar lá no topo da minha lista. Beleza. Só que nesse momento vão entrando informações. Vai ficar aquela bolinha azul lá, vou chegar nela em algum momento, certo? Vou abrir o conteúdo que ela está me passando. No momento que ela fala mais do mesmo, torna-se cansativo. Se ela me falar algo útil, um conteúdo, um vídeo bacana, uma dica de alguma coisa, certamente, se eu não puder dar a atenção devida naquele momento, eu vou colocar como não lidas. Assim que eu tiver um tempo num café, em casa, à noite, aí eu vou olhar com calma aquela informação que a empresa que eu admiro, informação que a empresa que eu tenho interesse, ela está me passando. Então, por isso, essa inteligência por trás. Eu até sugiro aos nossos parceiros aqui que trabalhem 80% de conteúdo, de informação útil e 20% de produtos e ofertas, né? Isso amarra a gente, isso faz com que eu compartilhe aquela informação. Eu vou pegar um exemplo aqui para tentar ilustrar isso. Uma informação de conteúdo. Como parar um carro automático na subida, para não dar aquele tranco quando tu vai arrancar o carro. Então, se a informação chega com vídeo me mostrando como eu tenho que parar, pisa no freio e tal, né? Para do jeito correto, isso eu vou compartilhar com quantas pessoas que eu conheço que tem carro automático que já me relataram essa questão daquele tranco no câmbio automático que em algum momento vai quebrar.
Então, informações úteis, além de serem consumidas com muito mais qualidade, elas são compartilhadas e a marca da empresa, ela se expande, ela se reverbera na rede social daquele seguidor, daquele admirador da marca. Pô, que legal. Eu ia te perguntar justamente agora, como é que uma empresa, como é que uma marca pode iniciar esse movimento de viralização de uma mensagem, né? Porque assim, se eu mandar realmente só ofertas, eu acabo cansando ali o meu lead, o meu cliente, e a coisa morre ali, né? O cara acaba sendo silenciado ou até mesmo ignorado, bloqueado, né? Justamente porque tá só cutucando o cara ali com ofertas, né? E eu achei super interessante, assim, essa sua visão, que realmente a gente tem que prover o nosso usuário, o nosso leitor, o nosso lead com informações de qualidade, informações que são realmente relevantes, porque são as informações, o conteúdo, né, que realmente é valorizado por todo e qualquer usuário da internet. Isso aqui é bom a gente pontuar. Perfeitamente, Leandro. Tu fala com total propriedade, né? Porque o administradores.com é, na sua essência, a informação de qualidade. Isso é muito legal. Agora, nós temos também aquelas empresas que, vamos pensar, supermercados. O que um supermercado vai mandar no WhatsApp? Se tem ofertas todo dia, né? Então, as pessoas se cadastram para receber essas ofertas diariamente. Mas aí, tu pode passar o quê, por exemplo? Pode criar uma informação de uma receita, por exemplo, na hora certa. Durante a manhã, mesmo horário da Ana Maria, por que não mandar a receita de alguma sugestão do prato do dia? No meio da tarde, bolos, bolinho de chuva. Então, tem as empresas que elas não têm muito para onde correr, mas com um pouquinho de criatividade, elas também conseguem passar conteúdo para os seus clientes. Outra coisa bacana também, aí falando um pouquinho mais de supermercado, eu falo de supermercado porque hoje, incrivelmente, as pessoas desejam receber as ofertas no seu smartphone. É um movimento que está acontecendo, que a gente já percebeu, porque o que acontece? O tabloide hoje, vamos pensar, ele tem o seu custo bastante elevado, mais o custo da entrega. Mas se tu for observar, o tabloide ele dura alguns segundos, entre 1 ou 2, 3 minutos na mão de uma pessoa, no máximo, né? Depois é descartado, ou vai para o lixo, ou vai para alguma utilidade da própria casa da pessoa. E como é que ela vai compartilhar aquela informação? Então, se tu recebe uma oferta do supermercado, que tu tá seguindo porque tu tem interesse, entenda assim, recebeu aquela oferta, entendeu como legal, imediatamente já compartilha. O leite tá R$ 1,98, já compartilha para toda a família. A gente está falando de 10, 15, 20 pessoas. A cerveja está em promoção. Nossa, os amigos do futebol agradecem o compartilhamento. Então, a gente trabalha com uma ferramenta de compartilhamento, alcance de 100%. Exemplo, hoje, se tu imprime 40 mil tabloides semana, o que acontece? Esses 40 mil tabloides, eles serão dispostos nos mesmos pontos fixos e entregues por ambulantes nos mesmos locais, sejam eles sinaleiras, ruas, bairros e tal. Se tu for pensar um pouquinho de uma forma bem generalizada, são as mesmas pessoas que recebem um tabloide toda semana. Agora, se essas pessoas estão no WhatsApp e tu manda diariamente essas ofertas, a tua proporção de alcance ela triplica. Por quê? Há estudos que comprovam que a média de compartilhamento de uma notícia ou de uma oferta, uma notícia, vamos pensar assim, uma novidade ou uma oferta, ela é compartilhada em média com mais 3 pessoas. Pensa por nós, a gente recebe uma mensagem, eu compartilho, mas o Leandro não e o João não. Beleza, então só o Ricardo compartilhou. O Ricardo compartilhou num grupo da família onde tem 15 pessoas. Mas outras 2 pessoas não compartilharam. Então, tu imagina que essa média de 3 pessoas para ofertas pode seguir como regra. Então, o que está acontecendo
dentro desse movimento, eu falo de supermercados, que a gente fala com um pouco de propriedade. As redes supermercadistas estão gerando um esforço para conquistar seguidores em seu WhatsApp, para que no futuro bem próximo reduza a sua produção de tabloides para 1/3 ou talvez extingua, justamente pelo alto custo e pela baixa possibilidade de compartilhamento dessas informações. E é uma prática muito antiga, né? A gente tem que renovar realmente essas práticas, né? Até mesmo a questão do meio ambiente, que você nem tocou, mas assim, se a gente parar para pensar nisso aí que você está falando, né? O número de tabloides impressos, quantos deles não vão simplesmente para o lixo, né? Porque ficam lá parados lá no ponto de venda que ninguém pega mais, né? Exatamente. Eu já ia comentar sobre isso, né, Leandro? Sobre a questão do meio ambiente. Então, o WhatsApp, ele vem com essa ideia de filtragem hoje, né, Leandro? Se a gente se cadastra numa marca que a gente admira, seja ele de automóveis, de motos, de roupas, supermercados, seja ela qual for, hoje essas marcas se preocupam em entender quem é o Leandro, qual a idade do Leandro, qual o perfil do Leandro, que tipo de produto que ele tem interesse na nossa empresa. E aí tem esse cuidado com o Leandro como se fosse uma pessoa única. Para quê? Para que tu seja um defensor, um propagador da marca, para que tu seja aquela pessoa que vai falar com orgulho e vai dizer, não, tá aqui, ó, olha só, e vai compartilhar essas informações. Se eu fosse resumir o WhatsApp, eu diria que é alcançar as pessoas. Então, se tu tem 100 mil, 200 mil pessoas no WhatsApp, 200 mil pessoas irão receber a tua informação. E outra coisa, não são pessoas aleatórias. Não são pessoas que eu peguei um banco de dados e pum. Não, são pessoas que estão ali porque elas estão ali por livre e espontânea vontade. Elas querem estar ali. Por isso que o WhatsApp ele é tão funcional, porque as pessoas que se cadastram no WhatsApp daquela empresa, elas querem a informação dessa empresa. Não são números que a gente comprou de banco ou que a gente tinha no nosso CRM e a gente jogou ali para dentro. Então, as pessoas que se cadastraram espontaneamente. E esse lead qualificado é o que tu tem que cuidar, tu tem que nutrir, tu tem que manter ele ligado e se relacionando com a marca. Agora, com relação a isso, né? Porque as empresas, como eu estava falando aqui, muitas empresas se mantêm na mesma batida de sempre, né? Com as mesmas práticas e não prestam atenção nessas novidades. Uma coisa que é tão presente nas nossas vidas, como você falou aqui, 96% dos smartphones no Brasil tem uma conta de WhatsApp. Como é que as empresas devem estimular essa geração de cadastro? Então, vamos lá, o cara vai no meu supermercado, por exemplo, ele entra, sai e eu não sei absolutamente nada sobre ele. Qual que é a boa prática para gerar realmente assim cadastros, ter o número ali das pessoas, o nome e tudo mais, enfim, para poder justamente utilizar aí o canhão, como você bem definiu? Hoje, desde o MEI, a multinacional, praticamente todos os negócios estão sendo feitos via WhatsApp. Como conquistar esses cadastros, essas pessoas qualificadas dentro do WhatsApp? Independente do segmento, mas vamos pegar o supermercado, eu acho que tu tem que disponibilizar em todos os meios de comunicação, em todas as formas de contato que tu tem com o teu cliente, tu tem que informar ele que tu tem esse canal aberto. Então, seja ele na loja física, através de banners, através de móveis, através de adesivos, seja ele no chão ou na vitrine, seja ele através do próprio caixa do supermercado informando, olha, você quer receber nossas ofertas todo dia? Pega aqui o nosso cartão, adiciona o nosso WhatsApp, se cadastra lá que vai receber todos os dias, aperta para tu economizar, né? Sempre com a gente. O site é fundamental ter um botão para o WhatsApp, fundamental ter um botão para o WhatsApp. Redes sociais, Facebook já permite em banners, em posts impulsionados, tu colocar esse botão direto para o WhatsApp. Então,
O WhatsApp hoje, ele é a boca do funil de vendas. Tu contrata agências de marketing digital, ou tu tem internamente um departamento de marketing e marketing digital, mas qual é o objetivo dessa agência ou desse núcleo de marketing off e on? É trazer pessoas para o PDV, para o ponto de venda, para a loja física, ou trazer eles, levar essas pessoas para um canal online para o fechamento. Se tu não tem um e-commerce, o canal online para fechamento, para convencimento, nutrição dessas pessoas, não tem outro que não seja o WhatsApp. Agora eu ia te perguntar justamente isso, você está falando em grandes números, se você tem 100 mil contatos e tal. Muita gente, beleza, começa a utilizar o WhatsApp ali em casa, pessoalmente, né? Tem a sua base de clientes, começa a mandar ali suas ofertas no WhatsApp, enfim, mas chega um ponto que o cara não consegue mais gerenciar esse número de contatos. Ele se torna um número muito grande, não consegue mais criar listas de transmissão e cuidar de todas essas listas. Qual que é a alternativa para essas pessoas? E aí eu queria que você falasse um pouquinho justamente da sua experiência com a WhatsApp. Vocês conseguem realmente processar um grande volume de mensagens via WhatsApp, né? A gente fala sim de grandes números, mas porém a gente atende empresas que começam cadastros do zero, empresas com 500, 1.000, 5.000, 15.000 cadastros, né? Porque essas empresas entendem que é necessário a profissionalização dessa comunicação para gerar economia no sentido de não precisar ter uma pessoa alocada só para cuidar daquilo ali, que torna-se caro, agilidade no processo de fechamento de negócios, porque essa pessoa que antes fazia essa listinha de transmissão, mandava mensagens 1 a 1 e fica cuidando de uma forma super caseira desse WhatsApp, na verdade elas têm esse cuidado para começar o trabalho de uma forma correta, profissional, onde na nossa ferramenta de WhatsApp Marketing, a empresa ela pode ter todos os seus setores, seja comercial, seja administrativo, seja financeiro, por trás da ferramenta, por trás de um número único de WhatsApp, gerenciando todas essas interações que entram diariamente. E muito mais do que fazer esse WhatsApp receptivo em tempo real, ela pode estar nutrindo os seus prospects, seus leads qualificados e seus clientes com informações úteis diariamente na hora que elas quiserem. Porque a nossa ferramenta ela permite que tu envie mensagens com filtros na data e na hora que o cliente programar, ou seja, pode ser à noite, pode ser final de semana, pode ser durante o dia, entendendo como é o perfil da pessoa que está recebendo a mensagem, a empresa ou a agência de marketing digital, eles têm a capacidade de criar uma estratégia de comunicação. A gente fala até agora, só abrindo parênteses, a gente fala até agora de Facebook Ads, Google Ads, só que agora já tem agências trabalhando com WhatsApp Ads. Mas aí, por que isso? Exatamente porque tu tem um veículo de comunicação na mão, assim como tem no WhatsApp. E o que essa agência, essa inteligência faz no WhatsApp Ads? Eles vão criar pautas de conteúdos e ofertas para aquela empresa durante os 30 dias do mês. E essa inteligência desse planejamento de comunicação é que servem para converter e nutrir e reduzir a zero a desistência, o declínio do cadastramento dessas pessoas. Eu queria contar aqui para o nosso ouvinte aqui uma curiosidade, que foi como a gente se conheceu, né, Ricardo?
foi uma ocasião em que a gente tinha despertado aqui no Administradores para o poder do WhatsApp, né? Para essa questão gerar conteúdo, dos conteúdos serem viralizados dentro do WhatsApp. Então a gente se atentou com relação a isso e a gente começou a fazer esse processo aqui internamente. Começamos a cadastrar as pessoas que estavam interessadas em receber o nosso conteúdo via WhatsApp manualmente, e foi uma coisa, cara, que eu nunca vi. Era um trabalho que a gente pensou que queria dar conta e começava assim, nem os celulares davam conta desse trabalho, para você ter ideia, porque tinha que cadastrar o usuário na agenda. Quando vê o celular já bloqueava tudo, porque não conseguia mais processar o número de cadastros que a gente tinha aqui no Administradores, e era uma entrada diária de pessoas querendo receber notícia e tal, e aí as pessoas começavam a reclamar: olha, eu quero receber a notícia e não recebo, porque a gente não conseguia dar conta disso, né? E aí, numa economia burra, né, eu disse: não, a gente faz isso internamente e tal. Tava eu comprando vários celulares aqui para conseguir processar isso aí. As pessoas que trabalhavam aqui eram desviadas das suas funções para passar o dia tentando enviar mensagem pelo WhatsApp. E, enfim, foi um Deus nos acuda aqui durante um bom período, até que eu conheci o Ricardo e a WhatsApp e os nossos problemas acabaram. Parece aquela propaganda, né? Seus problemas acabaram lá, o Cacete do Planeta, né? E realmente foi pra gente foi uma mão na roda, né? E é isso que você falou, a gente se liberou aqui dentro da empresa para focar no que a gente realmente sabe fazer, né? Que é a geração de conteúdo, a produção de conteúdo de qualidade. E com relação ao WhatsApp, a WhatsApp tem tomado conta, muito bem tomado, né? E as pessoas recebem suas mensagens, estão muito satisfeitas aí, quem opta em receber nossas notícias, né? Perfeito, Leandro. Não, tu tocou num ponto que é o retrato da realidade hoje. As empresas, elas tentam, e não estão erradas, elas tentam utilizar o WhatsApp em casa mesmo, na própria empresa, tenta encontrar soluções dentro de casa até o limite do próprio aparelho, né? De travar, de não conseguir, de funcionar, e não está errado. Eu vou dizer que não está errado, até porque esse é um processo natural, nem todo mundo tem a consciência ou capacidade já de obter uma ferramenta profissional para fazer isso. E não culpo ninguém, esse é o caminho natural. Mas chega um ponto, assim como tu entendeu, que precisava de uma solução, né, e uma agilidade e uma profissionalização na tua comunicação, e aí a gente se encontrou nos caminhos da vida aí, e está sendo muito legal essa nossa experiência. E você que tem interesse em receber o nosso conteúdo via WhatsApp, envia um oi para você se cadastrar para 11 99004 9155. Esse é o nosso WhatsApp para você receber os conteúdos do Administrador direto aí via WhatsApp todo santo dia. Ô Ricardo, eu queria te agradecer muito aqui pelo nosso bate-papo, nossa conversa. Aprendi muito aqui sobre o WhatsApp. Tenho certeza que o nosso ouvinte está totalmente pilhado agora para colocar em prática, né, todos os insights que ele teve aqui hoje com a nossa conversa, e valeu demais, cara. Então, Leandro, eu na verdade que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse canal gigantesco de comunicação, de informação, que é o Café com ADM, né? Essa oportunidade de bater esse papo contigo, de falar um pouquinho, uma fração, né, do que se é possível fazer dentro do WhatsApp, o tamanho que está o WhatsApp hoje. Então, eu tenho certeza que a gente, nesses minutinhos aí, a gente conseguiu, de alguma forma, ajudar o ouvinte do Café com ADM a ter esses insights, essas ideias de como melhorar, como tornar mais produtivo, mais encantador esse canal de comunicação. Muito, muito obrigado aí, Leandro, pela oportunidade. Pô, valeu demais, Ricardo. Foi um prazer e vamos marcar outros cafés aí mais pra frente. Será um prazerzão. Grande abraço, Leandro. Obrigado. Um abraço, até mais. Cara, que sensacional! Realmente o WhatsApp é uma ferramenta extremamente poderosa para se gerar negócios, para nutrir relacionamentos com os nossos clientes e potenciais clientes, e é uma ferramenta que você aí não pode deixar de fora
do seu arsenal de marketing. E para saber mais sobre a WhatsDay, entre em whatsday.com.br e eu vou aproveitar aqui e vou passar para vocês aqui o número do WhatsApp do Ricardo. Aí você pode bater um papo direto com ele. É o 47991445461. Manda um alô lá pro Ricardo e aí você pode tirar suas dúvidas sobre este incrível sistema que é o WhatsApp e também sobre a WhatsDay e os serviços que ela oferece. Boa, galera, chegamos ao fim de mais um Café com ADM. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína por aqui, beleza? Fiquem ligados e sempre conectados ao Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até a próxima semana, um abraço. Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.